Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer a correção das atividades de geografia do sexto ano, semana 4 do PET 3, né? A última semana aí do nosso PET 3. Então, pessoal, na semana 4 a gente vai falar aí de reforma agrária, tá? A questão número 1, ela vai pedir aí para vocês escreverem no caderno, né? Com as palavras de vocês, o que é a reforma agrária e quais os benefícios que essa reforma agrária vai trazer aí para a sociedade, ok? Então, pessoal, de uma forma geral, a reforma agrária vai consistir na ideia de reorganização das propriedades do meio rural, visando então a distribuição mais igual aí da terra, com a desapropriação de grandes fazendas improdutivas e a distribuição de lotes de terras a famílias camponesas, ok? Então, de uma forma geral, a reforma agrária é isso. Quais são os benefícios que a reforma agrária pode trazer para a sociedade? A gente tem a democratização das terras no Brasil, né? Que aqui no caso a gente está tratando da reforma agrária no nosso país. Maior produção e diversificação de alimentos, mais geração de postos de trabalho, mais práticas agroecológicas e sustentáveis, tá? Então, aí a gente tem aí, né, a gente também poderia citar aqui menos conflitos, né, por posse de terras, a gente diminui essa violência no campo, né, então a gente tem aí, né, diversos benefícios. A número 2, no Brasil, a reforma agrária nunca foi plenamente realizada, infelizmente, né? Cite os principais fatores que impedem a sua realização. Então, a gente pode citar aí alguns fatores, né, como fortes interesses contrários dos grandes proprietários rurais, né? Quem é grande proprietário rural nunca vai querer, né, que a sua terra seja desapropriada e redistribuída aí, né, para outras famílias, infelizmente. Dificuldades jurídicas, né, quando a gente fala aí em questões legais, a gente acaba tendo aí muitas pedras no caminho, vamos dizer assim, né. Corrupção também vai ser um dos fatores, infelizmente, e o alto custo de manutenção dos assentados para o governo, né? E aí também esses assentados acabam tendo também muita dificuldade aí para se manterem na terra, infelizmente. A número 3 vai pedir aqui para a gente observar o mapa da distribuição de terras no Brasil, tá? A gente vê aqui, né, segundo a legenda, que 60% das terras brasileiras são grandes propriedades rurais, tá? 27% do nosso território são de áreas urbanas, unidades de conservação, né, e outras áreas públicas, e apenas 13% do nosso território são terras indígenas. Então, ao observar o mapa, né, o que você diria sobre o uso da terra no Brasil? Né, então, como que a terra brasileira está distribuída, pessoal? Então, a gente nota aqui, né, que as terras brasileiras são mal distribuídas, né, porque a gente vê que não há um equilíbrio aí nessa distribuição, onde a gente tem uma grande quantidade de terras se concentrando na mão de poucas pessoas. A gente também pode notar aqui que o Brasil ele é um país agrário, né? Nós temos a maioria do nosso território ocupado por propriedades rurais, tá? E o que mais vai chamar a atenção aqui, né? O que eu pude notar é como as terras indígenas ocupam uma parcela pequena em relação ao nosso território. Que, na verdade, os índios que são os verdadeiros donos aqui, né? Desse território, né? Eles já viviam aqui muito antes dos portugueses chegarem aqui. Número 4, a 4 é a última, essa semana a gente só tem 4 atividades. Observe o selo de identificação da participação da agricultura familiar, tá? E aí responda a questão no caderno. Aqui a gente tem o selo, né, da agricultura familiar, falando que tem agricultura familiar. Então, qual a participação da agricultura familiar no seu município? Sua família faz parte desse projeto? Conte sua experiência, tá? Aqui, pessoal, a primeira questão, né? Então, no nosso município, nós temos a feira da agricultura familiar, né? Onde as famílias podem comercializar os produtos, tá? Aqui, a segunda pergunta, né? Se sua família faz parte desse projeto,
Então, primeiro a gente tem que entender o que, que é um agricultor familiar, né? Então, o agricultor familiar, ó, essa parte aqui de baixo, eu coloquei aqui só como observação, tá? Só para conhecimento, não precisa copiar essa parte aqui de baixo, não, ok? Então, o agricultor familiar é aquele que desenvolve atividades econômicas no meio rural e que vai atender alguns requisitos básicos, né? Como não possuir propriedade rural maior que 4 módulos, tá? Ele tem que ter uma pequena propriedade, não pode ser uma grande propriedade, tá? Ele tem que utilizar aí de preferência a mão de obra da própria família, né? A própria família que vai trabalhar ali é o pai, a mãe, os filhos, às vezes é um sobrinho, um irmão, algo assim. Possuir a maior parte da renda familiar proveniente das atividades agropecuárias desenvolvido no estabelecimento rural, né? Então ele tem que viver ali da terra, ok? Então ao analisar aqui esses critérios, então se vocês aí, né, para quem mora, né, na fazenda, né, em algum sítio na zona rural, então aí vocês vão analisar aí se a família de vocês faz parte desse projeto e vão responder aqui, então vão contar a experiência de vocês, ok? Mesmo que, mas a minha família não comercializa os produtos na feira da agricultura familiar, né, mas se você encaixa aqui nesses pré-requisitos aqui, vamos dizer, você pode ser considerado, a sua família pode ser considerado uma família da agricultura familiar, mesmo que às vezes não tenha o selo, ok? Então ficamos por aqui, pessoal. Bom estudo a todos. Até a próxima correção.